Muito bom. Então, o nosso livro votado ao Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Então, vamos manter os olhos fechados, inspirando bem profundo, soltando o ar bem devagar. Relaxa profundamente. Solta o teu corpo. Que tudo que conter nessa literatura, que a gente possa alcançar a sabedoria dela e tudo que está além, que não foi escrito, mas que paira no campo desse livro. A nossa primeira aula nos convoca a abrir as portas do inconsciente dessa literatura, para que o ensinamento chegue a cada uma de nós de forma única e precisa. Quando você expira, você vai relaxando o teu corpo. É como se o livro tivesse na sua frente, rodando, girando no ar. E a consciência desse livro vai desdobrando. À medida que o livro vai girando à tua frente, nessa visualização, você sente que vai conectando com os ensinamentos que ele possui. E tudo aquilo que chegou ao Eckhart Tolle, de alguma maneira pode chegar até você. Que toda essa sabedoria desse mestre pode se desdobrar a partir de você, do seu corpo, na tua existência. Esse livro que vai flutuando, girando à sua frente, vai se transformando numa linda rosa. Visualize essa rosa. Visualize a haste dessa rosa. Visualize as folhas. Visualize os botões dessa rosa. Visualize essa imagem nitidamente. Com os olhos fechados, com os olhos fechados, visualize à sua frente uma rosa. E qual é a cor dessa rosa? Visualize as folhas, visualize esse botão. Visualize essa imagem nitidamente. Mantenha essa imagem à sua frente. Agora, inicie um movimento lento. A pétala de rosa, ela vai se abrindo e dando a sua máxima plenitude. Você vê o botão inteiro dessa rosa em sua máxima plenitude. Sinta o perfume da rosa.
Visualize a roseira inteira, de onde vem essa rosa. E veja a força vital que sobe das raízes para a flor, originando esse processo de floração. Agora se identifique com a própria rosa. Como se ela se introjetasse em você. Você é simbolicamente uma flor. Agora você é uma rosa. A mesma vida que anima o universo e criou o milagre da rosa está produzindo em você o milagre idêntico. E até maior. O milagre do despertar. A mesma vida que anima o universo e criou o milagre da rosa está produzindo em você o mesmo milagre e até maior. Esse despertar que Eckhart Tolle nos convida. O despertar e o desenvolvimento do ser espiritual. Esse é o milagre que se desabrocha em seu interior. Agora visualize que você vê novamente a rosa à sua frente e você consegue sentir ainda essa mesma força que criou o milagre da vida ainda em você. O 2, que cria o 3 da multiplicidade, da unidade. Agradeça a sua visualização. E agora joga essa energia da vida que flui no teu corpo, que flui em você. Esse milagre que produz a rosa e fez nascer você, transborde isso para a tua vida. O milagre da vida na tua vida. O milagre da vida em todas as áreas de tua vida. Sente esse milagre idêntico que nasce da rosa. Desperta em você. Só mais alguns instantes.
Respira bem. Solta. Abençoado seja você, noite. Que abençoado é toda a vida que nela advém. Muito bom. Eita, coisa linda. Boa noite para quem não falei. Aí é bom dia, Amanda. Boa noite, Sá. Eita, vamos embora. Quando eu li esse livro, há alguns bons anos atrás, eu não sei se vocês já começaram a ler, mas o primeiro capítulo, ele fala sobre o despertar da consciência humana. É como uma evocação. Eu fiquei pensando se eu ia ler isso, se eu ia deixar vocês lerem sozinhos e ia ir para o início do livro mesmo. E aí eu falei, cara, eu não consigo não ler isso, sabe? Porque eu acho esse início desse livro, para mim, eu acho o presente do livro. Eu acho o início desse livro o presente do livro. Então, se você não leu, eu vou ler alguns trechos aqui, tá bom? E a gente vai decorrer com isso, que tem a ver com a nossa meditação hoje, tá? Terra, 114 milhões de anos atrás, de manhã, logo após ao nascer do sol, a primeira flor que aparece no planeta abre-se para receber os raios solares. Antes desse formidável acontecimento que representa uma transformação evolucionária na vida das plantas, o globo já estivera coberto de vegetação por milhões de anos. A primeira flor provavelmente não durou muito tempo. As flores devem ter permanecido como um fenômeno raro e isolado, porque talvez as condições ainda não fossem favoráveis à plena ocorrência do florescimento. Pausa. Pensa na tua história em coisas que floresceram e que não duraram tanto tempo assim, mas que ainda mantêm o perfume em você. Anota aí. Um dia, porém, um limite crítico foi alcançado e, de repente, deve ter se dado uma explosão de cores e perfumes por toda a Terra. Isso é o que uma consciência observadora teria visto se estivesse presente. Muito tempo depois, esses seres delicados e fragrantes que chamamos de flores viriam a desempenhar um papel essencial na evolução da consciência de outras espécies. Pausa. É a mesma história da vaca que eu acabei de contar. É no momento de explosão, no nosso momento de dor, em que que a gente tem que permitir que as coisas nascem. Lembra do poema de Rumi? É pelo corte que a luz entra. É somente pelo corte em que a luz vai entrar. Cada vez mais os seres humanos seriam atraídos e se sentiriam fascinados por eles. É provável que as flores tenham sido a primeira coisa que a consciência da espécie humana começou a valorizar enquanto se desenvolvia, mesmo que elas não tivessem um propósito utilitário imediato, isto é, que não estivessem vinculadas de alguma maneira à sobrevivência. O nosso melhor olhar e o nosso maior amor é quando a gente não deseja nada. Percebe? A gente não pode fazer uma flor crescer puxando a raiz para cima. E a gente tem que entender esse lugar em nós, como seres humanos, em amar aquilo que vai florescer e nascer no tempo devido. No decorrer dos tempos, as flores foram a fonte de inspiração de incontáveis artistas, poetas e místicos. Jesus pede-nos que as contemplemos e que aprendamos com elas sobre como viver. Disse que, em determinada ocasião, Buda teria preferido um sermão silencioso, enquanto segurava uma flor e a apreciava. Após algum tempo,
um monge chamado Mahakasyapa, não, é sânscrito, Mahakasyapa, deve ser, começou a sorrir diante dos presentes. Ele teria sido o único a entender o sermão. De acordo com a lenda, aquele sorriso, isto é, a compreensão, foi transmitido às gerações de seguintes por 28 mestres sucessivamente, e muito tempo depois tornou-se a origem do Zen. Pausa. É somente no nosso silêncio que a gente vai conseguir entender coisas que são muito profundas da nossa própria existência. Tinha um professor meu que dizia: não tome nenhuma atitude sem sentar em meditação antes. Porque pode ser que aquilo que você ia fazer era o impulso do ego, não o impulso da verdade. Contemplar a beleza de uma flor poderia... esse é um trecho magnífico. Escuta com teu coração. Contemplar a beleza de uma flor poderia despertar os seres humanos, ainda que por um breve momento, para a beleza que constitui uma parte essencial do seu próprio ser mais profundo, sua verdadeira natureza. O início do reconhecimento da beleza foi um dos acontecimentos mais significativos na evolução da consciência da nossa espécie, porque o belo, o bom e o sagrado são definidos como a consciência de Deus. Os sentimentos de alegria e amor estão ligados de modo intrínseco a isso. Sem que percebêssemos interiormente, a flor torna-se uma expressão em termos de forma daquilo que é mais elevado, mais sagrado e, em última análise, informe dentro de nós. Mais efêmeras, mais etéreas e mais delicadas do que as plantas das quais se originam, elas são como as mensageiras de outras esferas, uma espécie de ponte entre o mundo das formas materiais e o informe. Elas não só exalam um perfume suave e agradável aos seres humanos, como emanam a fragrância da esfera espiritual. Se usássemos a palavra iluminação no sentido mais amplo do que o convencionalmente aceito, poderíamos considerá-la a iluminação das plantas. Toda forma de vida, em qualquer reino estudado pelas ciências naturais, mineral, vegetal, animal e humano, pode passar pelo processo de iluminação. Porém, é raro isso acontecer, uma vez que significa mais do que um avanço, pressupõe uma descontinuidade no seu desenvolvimento, um salto a um patamar inteiramente diferente do ser, e mais importante, uma diminuição da materialidade. Anota isso com amor. O que poderia ser mais pesado e mais impenetrável do que uma rocha, a mais densa de todas as formas? Ainda assim, algumas rochas passam por uma mudança nas suas estruturas moleculares, convertendo-se em cristais, tornando-se transparentes à luz. Pausa. Às vezes o nosso ser está tão cheio de rigidez que a gente não permite que seja uma crença, nós não permitimos lapidar e nos transformarmos num grande cristal, porque estamos engessados, enrijecidos num padrão de mente. Quando a gente fala desse livro, ele vai trazer lá para frente que a gente precisa desconstruir, a gente precisa jogar tudo que a gente aprendeu até agora para entender de um outro lugar. Porque se a gente não fizer isso, tudo que você vai ler vai ser construído a partir daquilo que você já conhece, não a partir daquilo que possa vir a conhecer. Há carbonos que, sob uma pressão e um aquecimento extraordinários, viram diamantes, enquanto determinados minerais pesados se transformam em outras pedras preciosas. O carbono sob pressão se transforma em diamante. Se a gente entender que a nossa vida, tudo que nos pressiona pode ser transformado, a gente não dá peso nas coisas, a gente relaxa e permite que as coisas aconteçam. Quase todos os répteis, as mais terrenas de todas as criaturas, permanecem imutáveis por milhões de anos.
Alguns deles, contudo, desenvolveram penas e asas e se transformaram em aves, desafiando assim a força da gravidade que os dominará por tanto tempo. Não é que eles tenham apenas passado a rastejar, a caminhar melhor. Esses animais transcenderam completamente a capacidade de realizar esses dois tipos de movimento. Desde tempos imemoráveis, as flores, os cristais, as pedras preciosas e as aves têm um significado especial para o espírito humano. A exemplo de todas as formas vivas, esses elementos são, é claro, manifestações temporárias da vida subjacente, da consciência única. Seu significado especial é a razão pela qual despertam tamanha fascinação nos seres humanos, que possuem um grande sentimento de afinidade em relação a eles. Podem ser atribuídos à sua propriedade etérea. Como existe certo grau de presença, isto é, de atenção silenciosa e permanente nas percepções humanas, nossa espécie tem a faculdade de sentir a essência vital divina, a consciência, ou o espírito imutável que há em todas as criaturas, em todas as formas de vida, reconhecendo-a como um compatível com sua própria essência. Por isso, somos capazes de amá-la como a nós mesmos. Eu poderia parar agora e dar uma meditação, né? Porque isso é muito profundo. Eu tenho vontade até de chorar, de tão profundo que é sobre a nossa capacidade de amar, sobretudo, né? Até que isso aconteça, contudo, a maioria das pessoas vê apenas as formas exteriores, não atendendo para a essência interior da mesma maneira como não percebe sua própria essência e se identifica somente com sua forma física e psicológica. No caso de uma flor, de uma ave, de um cristal ou de uma pedra preciosa, porém, até mesmo uma pessoa com pouca ou nenhuma presença pode perceber que essas formas contêm algo mais do que uma mera existência física, sem, no entanto, saber que essa é a razão pela qual possui sentimentos de atração e afinidade em relação a elas. Uma pausa. A gente tem uma coisa de... Vamos aprofundar isso daqui a pouco, né? Tá terminando. A gente tem uma coisa de colocar cada coisa em sua caixinha e colocar cada caixinha em determinados compartimentos do cérebro, não permitindo olhar a essência de cada coisa. Por causa de sua natureza etérea, a forma obscurece o espírito. Olha o que ele está falando. Por causa da sua natureza etérea, a forma obscurece o espírito que habita até que ele atinja um grau inferior em comparação ao que ocorre com outras criaturas. A exceção a isso são todas as formas da vida recém-nascidas, bebês humanos, filhotes de cães, gatos, cordeiros. Esses seres são frágeis, delicados, ainda não firmemente estabelecidos na materialidade. Uma inocência, uma doçura e uma beleza que não são deste mundo brilham por meio deles. Uma inocência, uma doçura e uma beleza que não são deste mundo, brilham por meio deles. E é por isso que encantam até mesmo pessoas de pouca sensibilidade. Desse modo, quando estamos atentos e contemplamos uma flor, uma ave, um cristal, sem nomeá-los mentalmente, eles se transformam numa janela para os que não têm forma. Surge uma abertura interna, ainda que quase imperceptível para o domínio espiritual. E é por isso que, desde tempos imemoráveis, essas três formas de vida iluminadas desempenham um papel tão importante na evolução da consciência humana. Também é por essa razão que, por exemplo, a joia da flor de lótus, que é um símbolo fundamental do budismo,
enquanto uma ave branca, a pomba, representa o Espírito Santo no cristianismo, elas vêm preparando o terreno para uma mudança mais profunda na consciência planetária, que está destinado a acontecer com nossa espécie. Esse é o despertar espiritual que estamos começando a testemunhar agora. Vou dar uma pausa. É lindo de viver isso, né? Eu acho que a gente deveria ler mais vezes, assim, eu acho que vocês podiam fazer esse presente de casa. Pegar esse texto e ler ele para alguém, sabe? Quero ler esse texto para você. Senta aqui, porque eu acho esse texto, para mim, ele já é o livro, né? E é tão engraçado, porque, engraçado não nesse sentido de riso, né? De similaridade, de que quando a gente olha para um bebê, para uma planta que está nascendo, para um filhotinho, né? Seja um gatinho, um cachorrinho, a gente vê a vida ali de um lugar único, aquela doçura, aquela sutileza. Veja as mães que, por mais que os nenês chorem, ela continua levantando e dando de mamar. Há uma beleza em olhar a vida maior desabrochando naquele indivíduo. Só que quando o indivíduo vai dando sua forma, a gente começa a não olhar mais para aquilo que é tão etéreo, tão suave, tão sublime. O que em nós não contempla, o que em nós não atinge o sem forma, que faz com que não enxerguemos o sem forma em todas as coisas. O grande problema, a grande problemática da nossa humanidade é que a gente continua subjugando. Não quero estar muito perto desse fulano, porque esse fulano é desse jeito. Não dou conta desse ciclano, porque esse ciclano não tem isso. Mas se eu olhasse para aquilo que é tão profundo do ser humano, será que realmente eu iria ver essa deficiência? Esse é o contexto da filosofia do yoga, quando diz que nós, como seres humanos, nós criamos a dualidade, nós criamos o que é bom e o que é ruim. Se você vai na igreja católica, a igreja vai dizer para você o quê? Todos os pecados, isso é muito ruim e isso é bom. E se você está dentro dessa cultura, você começa a seguir os padrões do que é bom e do que é ruim, conforme dito aquela egrégora. Você nasce e a sua mãe diz assim: filho, isso é bom, isso é ruim. Isso é certo e isso é errado. E isso é importante para dar sustentação para o ser. O problema é que a gente não diz, e nenhum pai diz para os seus filhos: agora é hora de você descobrir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, para que você possa transcender a dualidade e achar a sua própria verdade. Porque o que é bom para mim, às vezes não é bom para Cris. O que é bom para Débora, às vezes não é bom para mim e vice-versa. Só que se eu respeito o que é bom para Débora, não importa o que ela seja, eu consigo viver em harmonia e ver e ter essa constatação de olhar, seja para a flor de lótus ou para a pomba, como a consciência da própria vida dentro do indivíduo. E aí, nesse conceito, se eu entendo que Deus há um opositor, eu estou dizendo que há diabo. E se há um opositor a Deus, há um opositor na minha mente, que está o tempo todo dizendo para mim mesmo: ó, faça isso, olha o que você fez. Sabe aquele anjinho e diabinho? Esses símbolos, eles não são em essência. Esses símbolos é a essência da manifestação do ego em nós.
que está o tempo todo julgando, condenando, apontando, criticando e lançando os olhares. Quando a gente olha hoje, né? A gente desperta, não sei como vocês despertaram hoje, mas hoje eu despertei com um olhar de incredulidade, assim, de falar: uau, estamos indo para aquele lugar que eu achava que não ia. E cada vez que passa o mês eu entendo que é isso, né? Quando você olha que alguém se mete numa guerra em que ninguém tá certo, mas alguém tá querendo apontar que aquilo é certo, que aquilo é errado, que isso é bom, que isso é ruim. E quando a gente mantém essa dualidade, eu não consigo contemplar o silêncio e ver a beleza em todas as coisas. Porque eu acredito que Deus não está nos céus, ele está na sinagoga, porque eu acredito que Deus não está em meu coração, ele está na igreja católica. Então, assim, e eu estou trazendo esses exemplos, mas a gente pode dizer assim, a pessoa que ela é da crença do vegetarianismo, né? Tipo eu. Imagina eu, vegetariana, condenando quem come carne. Não, você percebe? Não dá, não dá. Não dá para ser assim. Porque não tem um certo e errado. Eu não sou melhor. Tem muito vegetariano raivoso. E tem muito carnívoro pacífico. Percebe? Então não dá para fazer julgamento. Não dá para julgar a vida a partir de um grupinho fechado de sociedade. Não dá. Ai, que eu acho que eu falei demais. E eu quero voltar a essa frase de novo, né? Acho que é. Elas vêm preparando o terreno para uma mudança mais profunda na consciência planetária. Está destinada a acontecer à nossa espécie. Tipo, qual é a mudança? Vai essa pergunta. Qual é a mudança que você fez? Mental. Pensa que nós estamos dia 22/6/2025. Pensa nesse mesmo dia há um ano atrás. Será que você está pensando a mesma coisa? Agindo pelo mesmo lugar? As coisas se repetindo do mesmo modo? Porque se as coisas estão se repetindo do mesmo modo, sabe o que é sinal? De que não houve uma mudança mental. Não houve um padrão de consciência. Então, seja testemunha disso, meus amores. Testemunhe isso, né? Como é testemunhar? Eu silenciar, eu sair da minha vida e olhar a minha vida passando por mim, mas eu não estando ali. Eu olhando de fora, sendo testemunha. Quero ler só esse pedaço aqui. Até que isso aconteça, contudo, a maioria das pessoas vê apenas as formas exteriores, não atentando para a essência interior. É o que a gente faz o tempo todo, começa a julgar e julga, condena a partir de um ato de alguém. Alguém faz alguma coisa e você mantém esse julgamento. E aí há um alimento entre ambas as partes. Ninguém quer ceder, ninguém quer olhar para a essência. Percebe? Vou dar uma pausa aqui e uma pausa na gravação para ouvir vocês. Eu mantenho os olhos fechados. Inspira bem profundo e solta o ar devagar. E quando você expira, você traz a reflexão, que é o se eu não pudesse,
enxergar por um tempo. E nesse exato momento você fosse abrir os olhos, o que você gostaria de ver na sua frente? Então veja. Veja com esses olhos contemplativos. Mostra a vida, a tua própria vida, que ainda precisa ver. E desconstrói, tira as palavras, porque elas só vão ter sentido se ajudar você a ver isso tudo melhor. Contemple isso como se você estivesse contemplando a própria graça divina, trabalhando a habilidade, a sensibilidade, educando a si mesmo e percebendo que você pode olhar como uma criança. E ser fiel a si mesmo. Sentindo essa experiência do sentido da unidade, da contemplação, que também é interesse e paz. Guarde esse instante de contemplação pelos olhos e a alma. Pode, sei lá, ver um rosto, uma imagem, uma paisagem. Quem sabe, nos seus dias mais difíceis, a sua mente possa trazer essa imagem para que você lembre a grandiosidade do teu próprio ser. Sejamos assim, filhos, protegidos, trabalhemos com Deus, muito Deus, um chão, Deus, última noite para todos vocês.